Alô, meu amigo, minha amiga, vocês estão na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande novamente estar aqui junto com vocês para estarmos sempre conversando sobre os assuntos importantes que Jesus traz para nós, podermos estar aqui enfrentando a nossa vida com sucesso. Jesus está sempre nos ensinando para que nós possamos ser pessoas vencedoras, pessoas que realmente têm a vontade de fazer tudo para a honra e glória de Deus. E nós agradecemos sempre a Deus por esses privilégios que Ele nos concede de podermos aprender a Sua palavra e nos instruir para podermos ser mais do que vencedores. E quero compartilhar com você aqui neste programa a palavra de Deus que se encontra registrada ali no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo 9, nos versículos 1 a 11, que diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, aqui esse momento importante do ministério de Jesus, quando ele está ali em Jerusalém, está ali e caminhando por ali, ele vê um homem cego e os seus discípulos perguntam para ele, então, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta aqui dos apóstolos de Jesus é porque na cultura judaica eles achavam que sempre que uma pessoa nascia deficiente físico era por motivo de pecados, por terem praticado algum pecado, mas Jesus combateu este ensinamento e nós podemos também ver esse ensinamento na Bíblia, lá com o servo de Deus, temente a Deus, Jó, né? Jó, que era um homem temente a Deus, um homem vitorioso, muito rico, e o diabo colocou dúvidas diante de Deus de que Jó era servo fiel a Deus porque ele era muito rico, né? E todos nós sabemos então o que aconteceu com a vida de Jó. Deus permitiu que o diabo mexesse com Jó, tirasse tudo com ele, tanto fisicamente quanto socialmente, e nós vemos que Jó ficou muito doente e nunca blasfemou contra Deus, ele era um homem fiel, mas as coisas que aconteceram com Jó não tinha nada de ver com pecados, era simplesmente uma prova que Deus estava dando para Satanás de que realmente Jó era um homem temente a Deus, porque ele realmente reconhecia quem é que tinha toda a autoridade. Então, veja que, mas mesmo assim, na cultura judaica, eles tinham esse pensamento, que a pessoa nascesse deficiente porque alguém tinha cometido algum pecado sério. E Jesus então respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus ali viu naquele cego ali uma oportunidade para ele dar um sinal para todas aquelas pessoas de que ele era o próprio Deus. Agora Jesus, então, o que ele vai fazer? Ele vai cuspir na terra e da terra ali ele vai fazer um lodo com a sua saliva.
e assim mostrando que quem criou o homem do pó da terra foi ele mesmo. Lá no princípio, em Gênesis, ele provou que é ele que tem o poder da vida, então ele fez isso, untou o lodo no olho do cego, aplicou ali essa massa de terra no olho do cego, e ele então disse para ele: vai, lava-te lá no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aí, então, as pessoas ficaram admiradas, né? Como esse mendigo que era cego, como que ele está vendo? Então, foram perguntar para ele como foi que os seus olhos foram abertos. E ele, então, o cego respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Veja aqui a importância, a sabedoria também daquele cego, que Jesus colocou aquele lodo no seu olho e disse para ele: vai lavar lá no tanque, e ele não reclamou. Ele foi obedecendo a ordem de Jesus, e veja que esse é um ponto que nós temos que aprender aqui com esse cego. Obedecer a Jesus realmente significa ter vitórias, alcançar vitórias importantes na nossa vida, e a maior de todas as vitórias, que é vencer a morte. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, então, é importantíssimo nós estarmos sempre atentos aos ensinamentos de Jesus, obedecendo, porque realmente ele nos dá a maior de todas as vitórias, que é o que ele promete: quem crê em mim tem a vida eterna. Por isso, então, Jesus ele vai dialogando aqui com os seus apóstolos. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Meu amigo, minha amiga, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Esse dia aqui significa enquanto nós estamos vivos aqui na face da terra. Nós temos que realizar as obras de Deus enquanto nós estamos aqui, na nossa passagem. É aqui que nós temos que entender bem que nós temos que resolver o problema do nosso pecado, o problema da nossa cegueira espiritual. É enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos aqui na face da terra. Porque a noite vem, diz Jesus aqui, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer assim: quando a noite vem, é quando nós formos embora daqui, quando nós morrermos, saímos daqui, ninguém pode trabalhar, não tem mais o que fazer. Depois que nós partimos daqui para a eternidade, não tem mais o que fazer, porque a solução do nosso problema é para ser resolvido enquanto nós estamos aqui na face da terra, porque Jesus abriu mão lá da sua glória, desceu aqui entre nós, veio aqui nos socorrer, nos socorreu, resolveu o nosso problema, e agora então nós estamos diante dessa situação: ou cremos em Jesus Cristo e recebemos o dom da vida eterna, ou não cremos e já estamos condenados, diz a palavra de Deus. Por isso que então Jesus diz bem claramente isso, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto estamos peregrinando aqui nessa terra, vivos, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus está dizendo aqui: enquanto estou no mundo, quer dizer, enquanto a palavra de Deus, enquanto o evangelho de Jesus está sendo pregado, ele é que dá conhecimento. Eu sou a luz do mundo, é ele que dá conhecimento para as pessoas. Por quê? Veja que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o que é a imagem de Deus. Veja que todos nós aqui, então, temos que entender que Jesus veio aqui abrir os nossos olhos. Ele veio aqui tirar a cegueira que foi implantada pelo Deus deste século, para nós não entendermos a palavra de Deus. É ele que realmente abre o entendimento nosso, para que nós possamos compreender o sentido da nossa vida aqui na face da terra.
Jesus também diz aqui em João 9,39, disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vamos entender bem essa palavra de Jesus aqui, que eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, aqueles que estão cegos pela influência de Satanás, o príncipe deste mundo, ele veio aqui para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver a verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer a solução que Deus deu para cada um de nós. Então ele veio aqui com esse objetivo, a fim de que os que não veem, vejam. Jesus quer tirar a nossa cegueira. Ele diz lá, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará na ignorância, mas terá a luz da vida, o conhecimento da vida. O que é o conhecimento da vida? O conhecimento da vida, prezado amigo, prezada amiga, é você entender qual é a sua situação, de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. Essa é a luz que Jesus abre daquele que crê nele. Você vai entender completamente qual é o nosso problema, o problema que nós temos a respeito do pecado, a solução que ele tem, que é através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados, e ao aceitarmos Jesus, então, como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, ele nos purifica de todo o pecado e nos leva a nascermos de novo, a abrir os nossos olhos para nós podermos entender, então, como que Deus planejou a vida aqui na Terra, como que ele planejou a nossa vida, e mostrando assim para nós agora, para nós podermos entender de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Por isso, então, Jesus diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E os que veem se tornem cegos. O que significa isso? Os que veem. Quem são os que veem? Aqueles que se acham entendidos, aqueles que querem resolver o problema pelo seu próprio intelecto. E por isso, então, que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele faz a seguinte oração, agradecendo a Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Veja aqui, então, que aqueles que se acham sábios e entendidos são aqueles que se julgam superiores aos outros. Nós vemos que a ciência até hoje nunca conseguiu dar a resposta de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Então, aquelas pessoas que se acham, que querem encontrar a solução da morte, solução da vida pelos seus próprios entendimentos, eles vão realmente cada vez mais se tornando mais cegos ainda. Já está entenebrecidos pelo Deus deste século e querendo encontrar a solução por si mesmos, vão se tornando cada vez mais cegos. Eles acham que sabem das coisas, mas na verdade não sabem nada. Por isso, então, meu amigo, minha amiga, o importante é obedecer a Jesus, é pegar então a experiência daquele cego que Jesus então colocou aquele lodo no seu olho, mandou ele lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele obedeceu, voltou vendo e todos ficaram admirados, perguntando para ele como foi que ele tinha resolvido esse problema. E ele então disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. E agora Jesus está dizendo, né, para que nós estejamos realmente seguindo ele. Quem quiser seguir a Jesus, ele diz lá, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o desafio, o maior desafio que nós temos na vida. Para que possamos vencer a morte, nós temos que negarmos a nós mesmos. Nós não podemos querer ser sábios aos nossos próprios olhos, porque se nós agirmos assim, vamos nos tornar ainda mais cegos ainda. Então é preciso abrir mão do nosso ego, da nossa própria vontade, pagarmos o preço. Tomar a sua cruz significa pague o preço. E siga-me, obedeça-me. Espero, meu amigo, minha amiga, que você realmente tenha essa humildade de reconhecer que a solução está em Jesus, obedecendo suas orientações, obedecendo os seus mandamentos, você vai encontrar
a verdade, você vai encontrar a vitória, você vai ter êxito em tudo na sua vida. Que Deus abençoe você e que a sua vida seja para honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, esteja sempre aqui conosco, tratando desse assunto tão importante, que na verdade é o assunto mais importante, porque quanto mais cedo você resolver esse problema, mais feliz você vai ser, mais sábio para viver a sua vida aqui, e cada dia mais você vai caminhando e vendo que o melhor está por acontecer. Que Deus esteja sempre te orientando e que você esteja sempre conosco aqui tratando desse assunto. Para você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já teve a experiência do novo nascimento, espero que você nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Sempre lembrando de que devemos estar trabalhando em benefício do nosso país. Como nós podemos fazer isso? Trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais salvos, mais filhos de Deus na terra, mais Deus presente para sarar a terra, curar a nossa terra e levar o coração do rei aonde for necessário para que as riquezas que nós geramos voltem para nós com grandes benefícios. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!